Imagina o empresário que usa espécie. Ele paga e recebe em espécie. Qual que é o dano desse empresário? Vamos imaginar, o que vocês colocariam de dano? Primeiro é você comprovar o lastro, né? A origem do dinheiro, como é que você obteve esse recurso. Porque uma hora você vai ter que declarar na Receita Federal o patrimônio. Se você não tiver lastro, como é que você conseguiu chegar nesse patrimônio? Entendeu? Então, eu acho que é uma das principais questões é você comprovar a origem do dinheiro, o lastro. Como é que você ostenta uma condição de vida, sendo que lá na declaração do seu imposto de renda, aquilo não está espelhando a realidade, né? Isso é de fácil verificação, né? Então, eu coloquei esse caso porque tem a questão da segurança, né? Imagina que você tem espécie no seu colchão em casa. Acho que você deve ter, né? Mas tem muito, né? Mas aqueles que usam de fato isso, e ele é roubado, como é que você denuncia? Se não tem origem o dinheiro, tem muita gente que guarda dinheiro em casa por medo histórico do que aconteceu, né, nos anos 90 com o Collor, que congelou a poupança. Então, eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro no banco, mas também têm um dinheiro em casa que seria um suprimento ali de segurança caso o governo faça novamente aquilo. Mas o dinheiro tem origem, né? Então, ele sacou do banco aquele dinheiro e está lá guardado em casa. E isso não tem nenhuma ilegalidade nisso. Mas o dinheiro sem origem em espécie, na prática, ele é uma fonte vitalícia de gasolina e alimentos, né? Porque você vai poder pagar em espécie a gasolina do seu carro, comprar comida no supermercado, mas você nunca vai poder ter um acréscimo patrimonial. Então, se você comprar uma bicicleta, comprar um carro, comprar um imóvel, qualquer coisa que acresça no seu patrimônio e que torne obrigatório você declarar isso para o fisco, você vai comprar um carro, você tem que pôr no seu nome, né? Se você puser no seu nome, você declarou para o fisco, ainda que você não põe na sua declaração de imposto de renda, mas o governo sabe que aquele carro tá no seu nome. Exato. Né? Porque é ele que registra a propriedade dos veículos. O imóvel é a mesma coisa. O cartório de registro de imóveis, ele registrou que você adquiriu aquele imóvel. Tá? E você pagou como? Exato. Esse imóvel? Né? Da onde saiu o dinheiro para você pagar esse imóvel? E aí, se é no seu nome, ou às vezes até no nome de laranja, tem gente que ganha dinheiro e compra o imóvel e põe no nome de um laranja. E o laranja também não tem lastro. Ele não tem como. Falar, como é que você adquiriu esse patrimônio se você não tem... Aí tem dois problemas envolvendo o laranja. O laranja não tem lastro para ter chegado naquele patrimônio, né? Então não tem matemática que consiga explicar como é que ele tem aquele patrimônio. E tem uma outra questão que caracteriza muito o uso do laranja, que é o estilo de vida do laranja não condiz com a situação patrimonial que ele tem, né? Então, às vezes, o laranja tem lá diversas casas no nome e mora de aluguel numa casa simples, né? Eu falo, peraí, mas quem em sã consciência... Existem aquelas pessoas, né? Aqui em Piracicaba mesmo tinha uma pessoa icônica da cidade, que era uma senhora dona de posto de gasolina, que ela vivia, né, como uma mendiga, e muita gente aqui da cidade sabe... E tinha um patrimônio vasto. Um patrimônio enorme, de barracões, de aluguel e tudo, não só o posto de gasolina, mas tinha um patrimônio muito grande. Mas excluindo essas pessoas, né, que são um percentual pequeno, quem tem um poder aquisitivo usufrui desse poder aquisitivo, né? Então, você não anda de ônibus se você tem carro no nome. É uma questão muito simples. E a maioria dos laranjas, eles são pessoas que não detêm, não tem consciência daquilo que está sendo feito com o nome dele. É por isso que você falou que 30 minutos numa delegacia, ele fala até o que ele não sabe. Por quê? Ele, quando se dá conta daquilo que foi utilizado no nome dele, que nessa pessoa movimentou 100 milhões e deu entrada no auxílio emergencial, ela não tinha noção que movimentaram 100 milhões no nome dela. E aí, quando alguém traz essa informação, fala, mas peraí, por que você movimentou
100 milhões e está pedindo o auxílio emergencial. Ele vai falar, não, eu não movimentei 100 milhões. Sim. Não, mas está aqui, ó a sua conta bancária, está aqui todas as entradas de recursos e a soma dá 100 milhões. Ah, mas isso não é meu. Isso é do fulano, é do Beltrano. Sem fazer força, você vai falar isso. Ainda que o dono original, a não ser que faça que nem o Pablo Escobar, né? Tem um seriado da Netflix, né, que chama Narcos, que tem um episódio lá que é bastante interessante. Então, ele pediu para uma pessoa coordenar o trabalho de enterrar dinheiro em vários lugares, né, da Colômbia, e eram grandes quantidades de dinheiro, containers de dinheiro, que foi feita uma mega operação para enterrar esse dinheiro. Então, o sujeito que era o responsável por essa operação contratou várias pessoas que enterraram o dinheiro. Quando enterrou o dinheiro e apresentou, está aqui, ó, onde está o dinheiro enterrado, esse sujeito matou quem enterrou. Né? Porque a única forma, segredo de dois tem que matar um. Né? Não tem como você ter um segredo que duas pessoas sabem, porque isso vai vazar. Aí o sujeito matou cada uma das pessoas, foram em vários lugares da Colômbia diferentes, que promoveram ali a operação de enterrar o dinheiro. E quando ele chegou para o Pablo Escobar com a relação de tudo, onde estava o dinheiro, que tinha concluído a tarefa, o Pablo Escobar matou ele. Né? Então, aí só ele é que sabia onde estava esse dinheiro. Caso contrário, você está tendo um risco absurdo o tempo inteiro. E você também, quem enterra dinheiro, não fica desenterrando para ver se está lá, né? Ainda pode acontecer de quando a pessoa for abrir, o dinheiro não está mais lá. Né? Então, isso é fingir que está conseguindo criar uma solução, mas na verdade você está atraindo o problema. Eu me atrevo a dizer que nos últimos 2 anos, a maior demanda que nós tivemos aqui foi de cliente que tinha dinheiro sem registro. E você citou narcotraficante. Talvez algum empresário que esteja vendo esse nosso vídeo, que pensa, eu não sou bandido, eu não sou um narcotraficante. Eu sou um empresário que, entre aspas, bula a regra para sobreviver. Mas do ponto de vista criminal, não dá para separar quem é um, quem é outro. Né? O dinheiro ele não tem moral, ele não tem registro. O dinheiro, ele pode ser um dinheiro de traficante, como ele pode ser um dinheiro de um empresário que está sonegando. Mas perante a justiça, o tratamento vai ser muito, muito parecido. Mas o que eu coloco é que usar dinheiro em espécie tem uma questão que não dá para quantificar, que é a questão da segurança. Você está colocando em risco não só a sua pessoa física, mas da sua família. É um mundo que ele é totalmente amoral. Então, se alguém souber, você está cultivando o risco. Né? Então, acho que de tudo que a gente citou aqui, talvez esse seja mais difícil de se medir, mas é um risco muito maior. E com o uso da moeda plástica, né, os cartões de crédito, e agora o Drex, que vai ser a moeda do Banco Central, cada vez menos você vai usar dinheiro em espécie. Não dá, ninguém sobrevive. Se você quiser comprar, como você falou, da bicicleta e tal, qualquer coisa que você for querer comprar um carro hoje, você vai levar numa concessionária em espécie, seguramente você vai pagar um sobrepreço quando a loja aceitar. Quando e se. Esse simples ato já gera uma desconfiança. Exatamente. Né? Porque não é algo comum. Do outro lado, não vai saber se você é um empresário ou se você é um bandido. Exato. Né? Exatamente. Então, olha o ônus que você gera. E aí você citou a questão da moeda do Banco Central. Vamos fazer um exercício. O Brasil já teve algumas situações em que trocou de moeda, né? Cruzeiro virou cruzado novo. Já teve uma série de trocas de cédulas, né? E às vezes até mesmo sem mudar a nomenclatura da moeda, mas trocou-se as cédulas
que estavam em circulação e você tinha um prazo para ir ao banco para trocar aquela cédula. A pessoa que tem uma grande quantidade de dinheiro em espécie sem origem, ela não vai conseguir, dentro daquele prazo, legalizar aquele dinheiro para poder ir ao banco e trocar a cédula. E vai acontecer que ele vai ter que vender aquilo por quilo como papel reciclado, né, para reciclagem. Porque não vai ter meios de regularizar isso. Então, se virar a moeda digital, né, que o Banco Central já tem um projeto relativamente antigo já de criar uma moeda digital, de zerar a circulação de cédulas, né, em espécie no país, isso vai criar um movimento absurdo e de dificuldade. Tem um fiscal da Receita Federal lá de Santa Catarina que ele fez uma pesquisa que foi muito interessante. Então, as pessoas têm no campo do imposto de renda um campo de informar quanto você tem de dinheiro em espécie em seu poder. Então, você está lá, eu quero sacar R$1 milhão do banco e eu vou deixar em casa esse R$1 milhão. Você pode informar lá na sua declaração de imposto de renda que você continua com aquele R$1 milhão, mas ao invés de estar no saldo da conta X, ele está na sua posse fisicamente. E aí ele pegou todas as declarações de imposto de renda do país que tinha esse campo preenchido e somou esses valores. A soma dos valores dessas declarações é mais do que tem de dinheiro em circulação no país. No meio circulante, né? Verdade. Então, aí já demonstra o tamanho da informalidade que existe no país. E isso é um problema sistêmico, né? Nós tivemos também uma situação em que alguns fundos de investimento estrangeiro nos procuraram, até na época daquela empresa de vestuário, né, que nós conversamos lá com o pessoal lá do Paraná. Eles tinham uma situação em que investidores estrangeiros que cobram juros muito menores, nos Estados Unidos têm operações lá de 4% ao ano. Bem menos. Então, assim, mas para pequenos negócios conseguem acessar um crédito de 4% ao ano. Grandes negócios conseguem valores, às vezes, até 10 vezes menor que isso. Mas o investidor estrangeiro, ele não consegue entrar aqui no país porque ele não tem condições de processar essa informalidade. Como que ele vai botar dinheiro numa empresa que metade da operação dela não aparece na nota fiscal? Né? Como que ele... Peraí, eu não consigo enxergar isso. Ele não tem pessoas para ficar aqui observando essa movimentação para conferir se de fato, porque você tem que ter uma contabilidade paralela. Então, o dinheiro barato exige regularidade, porque você precisa demonstrar que você tem aquele negócio inteiro dentro do sistema formal para o investidor estrangeiro ter coragem de colocar dinheiro aqui. E esse é um dos fatores que o custo do dinheiro aqui no Brasil é muito maior do que em qualquer lugar do mundo. Nós temos lugares no mundo, na Suécia é um país como esse, que as pessoas, se deixarem dinheiro no banco, elas têm juros negativos. Né? No Japão também tem juros negativos. Você não pode deixar dinheiro lá porque você vai perder dinheiro. Então, na Suécia, as pessoas às vezes pagam imposto a mais do que deveria para depois ao invés de deixar dinheiro no banco, eu vou pagar o dobro do meu imposto aqui, porque depois eu pego uma restituição e consegue até uma correção de alguma forma. Ela perde menos do que se ela deixasse parado no banco. E por que esse dono de dinheiro que está lá com o dinheiro sobrando não vem investir em países como o Brasil, que os juros é absurdamente agressivo e interessante do ponto de vista de quem tem capital, justamente por essa instabilidade. Né? Ele não consegue acreditar, né, num sistema em que a informalidade é a regra. Sim, voltando um pouco pelo que no que eu tinha dito, também acho que de uns 2 anos para cá tem acontecido uma incidência que tem deixado muito empresário em pânico, que vai na linha do que você estava falando sobre do informal, que é o empresário ser convidado a encerrar contas bancárias. Então eu vou
como a minha origem é mercado financeiro, eu vou alertar aqui a quem está nos ouvindo que quando um banco convida para encerrar a conta, encerrem rapidamente. Porque, na insistência, o banco, se já não informou, que a obrigação dele informar, ele já fez uma denúncia para o COAF. O COAF é um órgão que tem, na medida da mudança de governo, aí ele tem ido de um lado para o outro, mas ele é muito, muito rico em informações. Então, a hora que qualquer membro do Poder Executivo desejar, ele vai saber exatamente quem está fazendo o que e como. Mas os bancos têm tomado como medida que essas pessoas, às vezes nem somente laranjas, mas aqueles que têm movimentação não compatível, não alinhada com uma série de algoritmos que eles colocam lá, eles são convidados no encerramento da conta. Então, isso vai dificultar demais a informalidade e o uso de agentes cítricos. Mas mais do que isso, falando no mercado financeiro, os bancos têm utilizado, aí eu vou já chegando para o final, porque aqui a gente pode ficar uns 2 dias falando, os bancos têm usado inteligência artificial para concessão de crédito. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte, você pode ter um cadastro limpo, absolutamente limpo, sem nada que o desabone. Mas, no uso da inteligência artificial, eles vão ver que os lugares que você frequenta, origem, uma série de pré-requisitos que eles definem no score, que eles vão chegar a uma conclusão de que você tem um risco de crédito elevado. As pessoas costumam usar o Serasa ou a Boa Vista como o rating de crédito. Não é isso que os bancos usam. Não é só isso. Tá? Então, eles têm uma série de informações que eles podem determinar que você não vale crédito e dar uma recusa. Uma delas é essa movimentação sem origem. Então, para concluir, eu vou colocar aqui que sim, não sei se vocês concordam comigo, mas pagar imposto, ficar bem formalizado, é muito mais barato. Por tudo isso que a gente colocou aqui. Risco de vida, riscos criminais, riscos de multa, de penalizações, por tudo isso, você não poder investir os seus recursos. Não poder fazer um planejamento patrimonial. Fazer um planejamento. Outrora, quando você não tinha registros, isso foi um diferencial. Sim, as pessoas monetizaram essa informalidade. Mas hoje, gente, isso não é possível. De hoje, fazendo um corte agora para frente, não é possível. E o que é importante para os nossos ouvintes aqui, quem está nos assistindo, nós somos procurados quando o cliente tem, infelizmente isso, porque a gente avisa, mas o cliente não nos ouve. Costuma bater na nossa porta quando ele está com um problema. E a gente tem como consertar. Então, apesar desse cenário todo, mesmo que o cliente tenha feito na vida pregressa algumas coisas não tão positivas, existem formas de se consertar isso. Então, eu deixo aqui a mensagem, eu ratifico que, de fato, é melhor ficar formalizado, é mais barato. Você fazendo um planejamento tributário adequado, é absolutamente satisfatório o resultado. Você vai ter uma vida muito mais tranquila e que tem solução. Não vai esperar você ter uma crise. É mais ou menos como um médico, a gente costuma dizer isso aqui dentro, né?
Se você fazer a tua medicina preventiva, você vai gastar muito menos com remédio lá na frente e mais, você vai ter uma sobrevida e não vai correr risco de vida, né? Então, bom, para os nossos ouvintes aqui, o importante é, se você faz ou fez alguma dessas questões que a gente abordou aqui, saiba que você ainda tem solução. E se quiser, nós podemos aqui te ajudar. Nós temos solução para todos esses problemas. Ok? Gente, obrigado. Alguma coisa que eu deixei aberto aí? Eu acho que é importante considerar que o mundo está em constante transformação e de maneira muito acelerada, então se apoiar no sucesso do passado, né, acreditando que isso permanece, é um erro muito grande e as pessoas precisam parar para entender esse contexto como um todo e dizer que quem não teve problema é hora de parar com essa brincadeira, porque vai ter problema. É só a gente discutir o tempo que isso vai acontecer, mas que vai acontecer é uma certeza. E até com o avanço tecnológico, né, fica cada vez mais difícil adotar essas medidas. Então, quanto antes a pessoa se regularizar e até mudar a postura, melhor. Ok, gente. Obrigado, hein? Maravilha. Até logo.